Então, nessa aula, que a gente vai ver os tipos de predicados, então a gente vai conseguir definir como predicado verbal tem que ter o verbo como ação, tá? Então, vamos voltar ali naquele. Nós temos aqui, ó, que o verbo estudar, a gente consegue caracterizar ele como um verbo intransitivo, porque ele não necessita de um complemento verbal nesta oração. Então, sempre a gente vai olhar o predicado verbal, mas aí eu tenho que definir. O verbo é intransitivo, se o verbo é transitivo direto, se ele é transitivo indireto. Temos que também caracterizar o verbo. Outro exemplo de predicado verbal. Lúcia e Angélica compraram doces no supermercado. Quem que compraram doces no supermercado? Lúcia e Angélica. Então, Lúcia e Angélica é um sujeito. E aqui a gente vê que ele tem dois núcleos também, ó, tem duas palavras mais importantes, que é Lúcia e Angélica. Então, nesse caso aqui, o sujeito é composto. Ainda temos que lembrar disso, né? Os tipos de sujeito que a gente já caracterizou, já viu em outra aula. Então, elas compraram doces no supermercado, olha lá o que vai ser, um predicado verbal. Ah, por que ele é verbal? Porque eu tenho o verbo comprar como núcleo. E o verbo comprar, ele está indicando uma ação. Tá? Então, predicado verbal com esse verbo comprar. E esse verbo, ele é intransitivo, ele é transitivo direto, ele é transitivo indireto. A gente precisa analisar isso também. Então, o que a gente vê aqui nesse caso? Que o verbo comprar, ele é transitivo direto. O que eu quero dizer com isso? Quando ele é transitivo, ele necessita de um complemento verbal, e esse complemento verbal nós chamamos de objeto direto. Mas qual vai ser o objeto direto aqui, né? Olha lá, Lúcia e Angélica compraram. Quem compra, compra alguma coisa, né? Compraram o quê? Doces. Então, doces vai ser o objeto direto. Ah, mas por que eu estou dizendo que ele é direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo, não tem uma preposição antes dele, olha lá, é compraram doces. Eu não preciso usar preposições para ligar o verbo a esse objeto. Não há necessidade. Então, eu posso dizer que a palavra doces é um objeto, é um complemento do verbo comprar, e é um objeto direto. Sem utilização, então, não estou utilizando uma preposição, tá? Que depois a gente vai lembrar, então, quais são as preposições, né? Num próximo exemplo, nós temos aqui, ó, precisamos de sapatos novos. Também está sendo caracterizado como predicado verbal. Por quê? O verbo precisar também é um verbo que indica uma ação. Quem precisa, precisa de alguma coisa, não é isso? Se eu preciso de alguma coisa, esse de sapatos novos, ele vai ser o meu objeto. E nesse caso aqui, ele vai ser caracterizado como um objeto indireto. Então, a gente vai ver aqui, ó. Diferente do exemplo anterior que eu dei, lembra? Precisa de. De é a preposição, então, de sapatos novos é o objeto indireto. Mas antes disso, o que eu posso termos de análise aqui nessa oração? Eu posso verificar o sujeito. O que eu noto aqui, ó? Que o sujeito ele está oculto, desinicial ou elíptico. O sujeito é o pronome nós, porque a gente localiza aqui no precisamos. Lembra que o verbo vai ocultar, vai esconder aqui, ó, o nós. Precisamos. Quem que precisamos? Nós precisamos. Então, ele está aqui. Ele é oculto, desinencial, a gente fala de desinência verbal, é justamente esse mos aqui, né, ó, mos, precisamos, nós. Então, eu tenho um sujeito oculto que está indicado aqui no verbo, tá? E o de sapatos novos, na verdade, tudo, né? Precisamos de sapatos novos. Tudo isso aqui junto, o que vem a ser isso, ó? Tudo isso é o predicado. Ah, mas então eu tenho uma oração que não aparece o sujeito. Não aparece, ele é oculto.
eu tenho uma oração inteira que todas as palavras que eu estou analisando aqui fazem parte do predicado. E é um predicado verbal, tá? É um predicado verbal porque esse predicado, esse verbo é o núcleo dele, é a palavra mais importante do predicado, e ele indica uma ação. Então, olha lá, ó, núcleo, verbo, precisar. Precisar é uma ação. E esse verbo, como a gente estava falando inicialmente ali, ó, ele é transitivo, quer dizer, ele precisa, falar que ele é transitivo, eu estou dizendo que ele precisa de um complemento. E ele é um transitivo indireto. Falar que ele é indireto é porque necessita de um complemento verbal que é o próprio objeto indireto. Qual vai ser aqui, então, hein, gente? Olha lá, objeto indireto. Se alguém quiser falar, pode localizar aqui, ó. Precisamos. Qual que vai ser o objeto indireto aqui? Sapatos novos? Se vocês quiserem, se alguém que souber, ó. Vamos ver aqui. É toda de sapatos novos, tá? Todas essas palavrinhas vão compor o objeto indireto, tá certo? Então, objeto indireto de sapatos novos. Por quê? Porque tem preposição, é indireto. Qual é a preposição? O de, Bem, certo? Não é o de que está ligando? Olha aqui, ó, o de está ligando precisamos aos sapatos. Ele faz a ligação, a preposição, elas têm esta função, né? E a gente se recorda que tem várias preposições, né? Tem o de, tem o para, tem o com, né? O que mais? Desde, entre, né? Todas elas são preposições. Então, quando elas já aparecem ligando o verbo ao objeto, a gente já vai caracterizar que ele está ligado indiretamente, está ligado pela preposição. Objeto indireto. Outro exemplo que ainda é predicado verbal, olha lá, emprestei a coleção à minha colega. Quem empresta, empresta alguma coisa, né? Nesse caso, estou emprestando a coleção a alguém, estou emprestando alguma coisa a alguém. Então, vamos entender aqui, ó. Quem que emprestou a coleção? A minha eu, colega, né? Quem que foi aqui, ó? Cadê o eu, sujeito? emprestei. Vamos ver? Eu, Também está oculto, né? Ele está na desinência do verbo, ele está elíptico ou desinencial oculto. Tá no aqui, ó. Eu emprestei. Então, o sujeito oculto, eu. Certo? E o predicado é toda a oração que aparece, da mesma forma que a gente viu no outro exemplo. Emprestei a coleção à minha colega. Tudo isso é o predicado verbal. Tudo. Todas essas palavras. Só que eu tenho que localizar o núcleo. O núcleo vai ser o verbo emprestar. Tá? O verbo emprestar é uma ação, então o predicado é verbal. O que mais que eu vejo ali, ó? Que esse verbo emprestar, ele tem uma característica, ele é transitivo direto e indireto. Ele precisa de dois objetos. Necessita do complemento verbal, então, que esse complemento verbal é o objeto direto e o indireto. Tá? Então, como é que eu faço para localizar? Qual será que é o direto e qual será que é o indireto aqui, né? Então, eu pergunto para o verbo, o que eu emprestei? Emprestei a a coleção. Eu emprestei essa coleção a quem? Né? Minha colega. Empresta a alguém, a minha colega. Então, eu tenho dois As aqui, ó. Eu tenho o A da coleção e tenho o A com crase, minha colega. Qual será desses As que vai conter a preposição? Ó? Será que é esse primeiro A? Ou será que eu tenho a preposição aqui nesse A com crase? Aí eu preciso lembrar, O A com crase né? é para. Qual será? Alguém sabe dizer? Quem souber, gente, pode falar, tá?
quiser falar, ou se não tiver muita certeza, mas quiser falar também, vocês podem falar qual que é o A que tem a preposição. E agora, como é que eu faço para saber? Não é? Olha aqui, ó, a coleção. Acraseado. Coleção é um substantivo, certo? O a, aqui, ele está agindo como artigo. É um artigo definido a. Então, ele está definindo a palavra coleção. Já nesse segundo caso, eu tenho um a com a crase. A crase, ela vai indicar para mim alguma coisa diferente nesse a. O que está acontecendo com esse a? Ele é um artigo? Será que ele tendo a crase, ele passou a ser uma preposição? O que indica para mim o sinal da crase? É isso que eu tenho que pensar. Para. Na realidade, a gente tem que entender que esse sinalzinho da crase, ele está indicando que eu tenho dois As ali dentro. Tá? Eu tenho o A do artigo e tenho o A da preposição. Eu tenho dois As. Por isso, eu não vou colocar os dois As um do lado do outro. Então, eu vou lá e coloco a crase no lugar, indicando os dois As aqui dentro. Toda vez que a gente olhar o A com a crase, lembra que tem dois As. Um é o artigo e o outro vai ser, então, a preposição, tá? Então, eu tenho aqui, ó, com preposição tá aqui. E esse A aqui não, esse A tá sem preposição. Entendeu? Então, aí eu consigo definir. A coleção vai ser o quê? O meu objeto direto. Porque a gente acabou de ver que esse A é artigo, ele não é preposição. Então, objeto direto, sem preposição. A coleção é o artigo A e o substantivo coleção. E esse a minha colega é o objeto indireto, porque nós acabamos de ver que a crase, ela esconde a preposição a aqui dentro, junto com o artigo a minha colega. Aí eu tenho dois as aqui dentro, sendo um deles a minha preposição. Então, passa a ser... Se tiver alguma dúvida, também pode perguntar, tá, gente? Agora, esses exemplos todos que a gente viu, era predicado verbal. O que é um predicado nominal agora? Qual a diferença que eu vou encontrar na hora de fazer essa análise? No predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, que tem a função de predicativo do sujeito. Então, vamos entender esse negócio aqui. Ele tem a função de predicativo do sujeito, é um nome. Quando a gente fala assim nome, não é um nome próprio, né? Não é um nome de alguém. É o substantivada, tá? Ou pode ser um adjetivo, né? Do sujeito, que eles entram como adjetivos. Então, vamos lá. Predicativo desse sujeito é o termo que dá um significado ou um atributo característico ao sujeito. Característica do sujeito que eu tenho que localizar na minha oração. Ou pode ser um estado, um modo de ser daquele sujeito. Então, o predicativo ele é conectado ao sujeito sempre através do verbo de ligação. Tá? Então, o predicado nominal tem duas coisas que estão em vermelho aqui, ó. Ele tem o predicativo do sujeito e tem um verbo de ligação. Ah, o verbo de ligação, será que ele indica a ação? Porque ele está escrito ligação? Não. O verbo de ligação, ele tem outra característica. Ele exprime esse estado, esse modo de ser que o predicativo também vai indicar. Vamos ver aqui, ó. De continuam elevadas. Então, qual é o sujeito? O que continuam elevadas? As taxas de juros. Eu tenho um sujeito, certo? As taxas de juros, o sujeito é simples. Só que elas continuam elevadas, é o que sobrou, né? Tirei o sujeito, eu fiquei com continuam com elevadas. A palavra continuam,
o continuar aqui, o que vai ser para nós ali, ó? O verbo, Verbo de tá? Eu ligação. coloquei até em azul aqui. E o elevadas, que tá em vermelho, vai ser o núcleo do predicado. Ah, mas de que predicado? No nominal. Por que ele não se chama predicado nominal? O núcleo dele é um nome. O que que é o nome nesse caso? É um adjetivo, tá? Então, eu tenho um núcleo, a palavra e é o mesmo predicativo do sujeito, certo? Então, o verbo continuar é um verbo de ligação e o elevadas o predicativo do sujeito. Por que continuam elevadas? As taxas de juros, ou seja, é o, né? Esse elevadas diz respeito às taxas de juros. É uma característica das taxas. É o predicativo, então. Eu vou chamar de predicativo do sujeito. Verbo de ligação apresenta sempre esse predicativo, tá? Predicativo do sujeito. Então, sempre que for predicado nominal, vai ter o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é uma característica, então, às vezes é um adjetivo, né? Esse predicativo é como um adjetivo. Vamos ver mais aqui. Mas o que que são os verbos de ligação? Ah, a gente falou ali no predicado verbal que tinha verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, e tinha um que era duplo, né? Direto e indireto. Outra coisa que a gente tem que lembrar, os transitivos da oração, eles mudam, né? De ser somente ser direto ou indireto, transitividade verbal. O verbo é como se ele transita. Transitar quer dizer ele, né? Características, dependendo do sentido da oração. E o verbo de ligação? O verbo de ligação é sempre verbo de ligação. Tá? Não tem essa mudança, né? Esse trânsito, como a gente está falando. Trânsito é, né, essa movimentação, a transitividade verbal. Então, o verbo de ligação, eles têm a função de ligar o sujeito, a característica que a gente acabou de ver, que é o predicativo do sujeito, a característica do sujeito, né? O que mais? Os principais verbos de ligação, mais ou menos na memória, né? São verbos específicos que dão aquele estado para o sujeito. Eles dão um modo de ser, um modo de estar desse sujeito. Olha aqui, ó. Nós vamos ter aqui como os principais verbos de ligação: o ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Mas o verbo andar não é ação? Não é um verbo de ação? Nós temos que lembrar disso, bem, porque andar é uma ação. Pensa bem, eu andei pela rua. É um verbo de ação, então é predicado verbal. Eu andei pela rua é predicado verbal. Ah, mas o andar aqui. E agora? Como que ele se transforma em verbo de ligação? Né? Então, o andar, nem sempre, a gente tem que lembrar disso, nem sempre o verbo andar é de ligação. Eu tenho que ver o sentido da oração. Se esse andar está me dando uma ação, eu posso dizer assim, o menino anda distraído, né? Se eu estou considerando o menino, ele anda distraído, ele não está andando, ele não está caminhando. Anda no sentido do modo em que ele está, né? Então, ele é a mesma coisa que eu dissesse, o menino está distraído, ou o menino anda distraído, né? Então, isso faz com que o verbo andar, ele passe, então, né, a me dar essa ideia de modo de estar. Entendeu? O verbo de ligação, ele vai dar essa ideia de modo de estar, sempre.
Eles podem ser transitivos, tá? Intransitivos, dependendo da situação, né? Muitas vezes eles são intransitivos, na sua maioria. Bom, só um pouquinho, voltar aqui. Então, ó, ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Importante, então, ter esses verbos em mente, porque sempre que eles aparecerem, a gente vai caracterizar o predicado como nominal, tá? Predicado nominal, quando aparece verbo de ligação. E aqui, eu queria dar um exemplo, acho que ele pulou, espera só um pouquinho aqui. Depois nós vamos voltar mais alguns exemplos, tá? Com exercícios. Então, ó, nominal, tem que ter o verbo de ligação, que é esses que a gente acabou de falar, e tem que ter o predicativo do sujeito, tá? Sempre para ser nominal. Mas agora, a gente vai ver que tem um predicado que ele é verbo nominal. Eu não tinha um só verbal? O núcleo não era só o verbo? Eu não tive esse, que é só nominal? O núcleo não era o nome, ou seja, era o predicativo do sujeito? Então, o predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos. Ele é nominal. Então, ele tem um verbo de ação. Referir-se tanto ao sujeito quanto ao próprio verbo. Ao objeto, né? Aqui. Ao verbo, mas precisamos, então, diferenciar como que ele é verbo nominal. Dois núcleos, verbo e predicativo. Esse predicativo, então, quando ele fala de uma característica do sujeito, eu estou falando do sujeito, né? Estou dando um estado, como ele anda, como ele está, né? Já o objeto, não, o predicativo é do objeto. Aí eu tenho que ver aqueles verbos transitivos, lembra o verbo? Transitivo, ele tem um objeto direto, se ele tem um objeto indireto, vou olhar aquele objeto e vou ver se aquele predicativo, aquela característica é do meu objeto. Vamos ver aqui, ó. Tem que fazer várias análises. O verbo nominal. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo que o predicado é verbo nominal. Talvez esse seja o mais confuso, porque eu tenho que localizar os dois núcleos, certo? Eu localizava o núcleo era o verbo de ligação, que dava um estado ou né, um modo de ser. Então, o que acontece aqui? Vamos ver esse exemplo. Os alunos estudaram cautelosos. Vocês vejam que eu já pus uma corzinha diferente, o cautelosos ali, né? Aqui, ó. Os alunos estudaram cautelosos. Quem estudaram cautelosos para o simulado? Resposta: os alunos. Então, localizei o sujeito. Sujeito simples. O verbo estudar. Vamos ver aqui o predicado, né? Com o verbo estudar. Gente, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Qualquer coisa me avisem, tá? Tá. Vamos lá, hein? Me avisem, tá? A gente não sabe se tá travando ou não. Bom, então aqui, ó, os alunos é o sujeito simples. Deixa eu voltar um pouquinho. O meu computador que deu uma travada aqui. E o cautelosos para o simulado vai ser o predicado. Estudaram cautelosos para o simulado, certo? Então, o predicado, o verbo está sempre dentro dele. Por que que é verbo nominal, né? Por quê? Olha lá.
tem que achar os dois núcleos. Quais são os dois núcleos? O núcleo do predicado é o verbo estudar, e o outro núcleo é o predicativo do sujeito, que é o cautelosos, tá? Então, eu tenho que localizar os dois. Olha, o verbo estudar é um núcleo e o cautelosos é o predicativo do sujeito, é o outro núcleo. Por que que cautelosos é o outro núcleo? Por que que ele é predicativo? Porque ele está dizendo, ó, quem que está estudando, né? Ou melhor, como que esses alunos estudaram? Cautelosos. Era um modo que eles estavam naquele momento ali, que eles estudaram. Então, eu estou falando dos alunos. Então, esse predicativo. Núcleos, o estudo cautelosos. Então, por isso que o predicado é verbo nominal. Tem os dois núcleos. A estrutura desse predicado verbo nominal, nós vamos caracterizar ela assim, ó. Tem um verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. O verbo estudar, eu não preciso de complemento aqui, ó. Tem a ver com o verbo, tem a ver com o sujeito. Tá? Então, eu tenho um verbo Professora, intransitivo, que é o verbo estudar, mais o predicativo do sujeito, que é o cautelosos. Esse foi um exemplo, tá? De verbo nominal. Então, quando ele é verbo nominal, ele pode ter verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Será que só assim? Vamos ver aqui, ó. A música tornou aquele momento inesquecível. E aí? Vamos entender. Tornou. Tornou, a gente já lembra do verbo de ligação, tá? Vamos lá, gente. Então, aqui, ó, predicado, a música tornou aquele momento inesquecível. Vocês estão vendo que o tornou aqui, o que a música, né? O que tornou aquele momento inesquecível? A música. Vamos lá no sujeito simples, tá? Vamos lá. Tem hora que ele não está indo aqui no computador, tá, gente? Então demora um pouquinho. Então, o sujeito é simples, a música. Tornou aquele momento inesquecível, o que vem a ser isso? Tornou aquele momento inesquecível. Aqui, a gente está vendo o predicado. Vamos lá. Sujeito simples, então, a música. Tornou aquele momento inesquecível. Verbo nominal. Por que que ele é verbo nominal? Localizar núcleos. Quais são os núcleos? O verbo tornar e o predicativo, aqui nesse caso, é um predicativo do objeto, tá? Esse predicativo do objeto aqui, do verbo tornar, olha lá, o que que eu estou notando ali, ó? A música tornou, tornou o quê? Né? Aquele momento é um objeto direto. Pode ver que não tem preposição, né? Senão também eu já ia localizar como indireto. Então, tornou o quê? Tornou aquele momento. É o objeto direto. E inesquecível é uma característica da... Tá certo? Então, a música, o sujeito, tornou, vai ser o verbo, com um objeto, aquele momento, e o inesquecível está falando do aquele momento, que é inesquecível, não é a música que é inesquecível. Então, eu caracterizo como predicativo do objeto. Eu não estava ouvindo vocês, até se alguém puder falar. professora, Aí, gente, que eu acho que estava problema no meu, para mim, para ver se eu estou ouvindo, consigo ouvir agora. Tá? Podem falar alguma coisa, interromper um pouquinho, que aí eu já fico sabendo, tá?
Por que que eu não estou ouvindo vocês aqui? Bom, vamos lá, então, ó. Então, o núcleo do predicado é o verbo tornar e o predicativo do objeto, que é inesquecível, tá? Estrutura do predicado verbo nominal, nesse caso, eu tenho o verbo transitivo direto mais o predicativo do objeto, tá? Mais o predicativo do objeto. Vou colocar novamente meu fone aqui, tá, gente? Não sei se vocês precisarem falar alguma coisa, pode colocar no chat também, tá? Ok, professor. Tá ok, né? Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Eu não estava ouvindo Sim. vocês, tá? Eu acho que era questão do fone aqui, estava algum probleminha. Bom, então vamos lá. A música naquele momento inesquecível, então tornar. Olha que não é tornar-se, porque tornar-se é no sentido de se transformar, né? O verbo tornar aqui, ele é nós já vimos por que é direto, né? Que, ó, aquele momento não tem preposição nesse objeto, tá? Então, essa estrutura, ela pode aparecer também no predicado verbo nominal. Qual estrutura? O transitivo direto e o predicativo do objeto direto, ok? Eu posso ter esse tipo de estrutura. Ah, mas só essa? Olha qual que a gente viu anterior, como que... Deixa eu ver se eu consigo voltar, que meu tá meio lentinho. No anterior, o que a gente via? Que era o verbo intransitivo e o predicativo era do sujeito, certo? Mas era verbo nominal do mesmo jeito. Passando aqui. Estrutura, verbo intransitivo com predicativo do sujeito. Segunda estrutura do predicado verbo nominal, transitivo direto com o predicativo do objeto, tá? Também é predicado verbo nominal. Eu vou sair um pouquinho da apresentação, já volto aqui, ó, porque ele deu uma travada, tá? Só um pouquinho. Vou ter que abrir de novo. Alguma coisa no meu computador, tá, gente? Acho que agora vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos passar um pouquinho mais à frente aqui. Então, nós vimos duas estruturas do predicado verbo nominal, que é essa aqui, né? Acabamos de ver. Deixa eu ver se eu localizo. Para a gente fazer alguns exercícios, tá? Ó, esse aqui que eu estava querendo mostrar, que uma das estruturas aqui é o verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, certo? Então, nós temos que identificar isso na oração, ó, intransitivo mais predicativo do sujeito. E nesse aqui é o transitivo direto mais predicativo do objeto. Então, quando tem essas duas estruturas, eu vou caracterizar como verbo nominal. Vamos ver um exemplo agora. Eu queria pedir para vocês, para a gente entrar no exercício, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Podem anotar, pegar um caderno aí, vocês, para pegar os exemplos, para a gente fazer junto. Eu gosto de fazer, primeiramente, os exercícios aqui com vocês, ó. Classifique quanto aos tipos de predicado em predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. Vamos para esse primeiro aí, ó. Vamos localizar qual o tipo de predicado, certo? Os alunos foram informados da situação. Será que eu tenho uma ação? Será que eu tenho um estado ou modo de ser? Será que eu tenho predicativos aqui, gente?
Eu quero que vocês façam aí primeiro. Que tipo de predicado os alunos foram informados da situação? Que tipo de predicado a gente tem aqui? Ah, mas eu vou classificar o predicado, mas eu preciso localizar o sujeito, né? Porque é importante eu saber o predicativo do sujeito para poder entender qual é esse sujeito, qual é o predicativo, por exemplo. Será que aqui tem alguma característica dos alunos aqui? Olha aí, os alunos foram informados da situação. Da situação não é um verbo, não, desculpe, não é não são palavras, não é uma estrutura que está relacionada ou dando característica aos alunos, tá? Então, o que, que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o verbo ir, foram, e o verbo informar. Os dois, para nós, eles vão indicar uma ação. Vamos ver lá, ó. No predicado, então, como é que eu caracterizo analiso, né, essa oração? No predicado, foram informados da situação, foram informados, primeira coisa, ó, que temos que lembrar, é uma locução verbal. Nas locuções, eu tenho mais de um verbo, né? Cujo verbo principal é o informados, que é também o núcleo do predicado. Deu para entender? Quando eu tenho dois verbos, eu vou achar qual que é o principal. O principal é a que me dá a ideia, a ação que está sendo executada aqui, ó, né? Foram informados. Então, o verbo informar vai ser o núcleo desse predicado, tá? Como se trata de um verbo que indica uma ação, que é o ato de informar, é uma ação. Então, esse predicado é verbal. Não tem predicativo, nem do sujeito, nem do objeto. Aliás, não tem nem objeto. Né? Eu poderia falar assim, ó, os alunos foram informados. Esse da situação, ele entra, nós vamos estudar depois, numa classificação, que ele entra como um adjunto, como um outro tipo de complemento, certo? Então, aqui não vem ao caso, esse da situação, mas tem a preposição de junto com o a, que forma o da, não tem nada a ver aqui nesse caso, tá? Nós temos aqui a locução verbal, sim, temos dois verbos e aqueles que têm um sentido completo, os alunos foram informados, né? Tá? Então, esse predicado aqui, ele vai ser um predicado verbal. Ação, verbo que tem a ação. Vamos lá. Os candidatos saíram da sala confiantes. Coloquem aí, né? Anotem no caderno de vocês esse segundo exemplo, tá? Dá um minutinho aí para vocês fazerem. Predicado, hein? Como é que ele vai ser? Verbal, nominal ou verbo nominal? Que predicado a gente tem aí? Quem que saíram da sala confiantes? Primeira coisa, eu localizo o sujeito, né? Os candidatos. Os candidatos. Então, os candidatos é um sujeito que? Como eu classifico ele? Sujeito simples. Simples. Predicado é o resto que sobrou da oração. É o saíram da sala confiantes. Tudo isso é o predicado. Tá? Vamos localizar ali, ó, entender. Saíram da sala confiantes, podemos observar que tem dois núcleos no predicado. Olha só, quando tem dois núcleos, o verbo sair e o nome. Olha aqui, o verbo e o nome. Então, predicado verbo nominal. Não é isso? Sendo que esse nome, que é o confiantes, é a palavrinha confiantes, né? É um adjetivo, que estou chamando de nome aqui, ele é um adjetivo. Desempenha, né, essa função de adjetivo, e ele é
esse confiantes é um predicativo, né? Vocês concordam? Que olha aqui, ó, quem que saíram confiantes da sala? Os candidatos. Eu estou falando que quem está confiante são os candidatos. Então, é um predicativo do quê, hein, gente? Pode falar aí. Do sujeito. Do sujeito. Então, eu tenho na minha estrutura o predicativo do sujeito e tenho o verbo sair. Que o verbo sair, será que ele é transitivo direto, transitivo indireto? Será que ele é intransitivo, né? Ah, mas tem a palavra, tem o da sala. O da sala, ela me dá uma noção de localização, não é isso? É um adjunto também. Como eu falei, a gente vai ver isso aqui mais detalhadamente depois. Por enquanto, interessa o confiantes e o saíram como dois núcleos do predicado verbo nominal. É verbo nominal, tá? E eu tenho a estrutura do verbo sair como um verbo intransitivo. Olha aqui, ó. Então, quando o predicado tem os dois núcleos, o verbo, que é intransitivo, e o nome, que seria o predicativo do sujeito, que é o adjetivo, né? Adjetivo confiantes. Então, eu tenho, predicado é verbo nominal. Lembra sempre das duas estruturas, intransitivo com o predicativo do sujeito e o transitivo direto com o predicativo do objeto. Tá? Para ser verbo nominal, tem que localizar isso aí. Vamos lá de novo, vamos para o próximo aqui. Podem fazer esse aí. O professor parece despreocupado. Verbo parecer. Já vai dando a dica para a gente, tá? Verbo parecer. Alguém já localizou, já sabe o que é, que predicado que é esse, gente? Professor, eu acho que é verbo nominal de novo. Você acha que é verbo nominal? Vamos ver Sim. então, hein? Vamos analisar direitinho, porque o despreocupado, quem que está despreocupado aqui, né? O professor, que é o sujeito, né? Outra coisa que eu pergunto, quem parece despreocupado? Ou o professor. Então, eu tenho um sujeito simples também, né? Ou o professor é o sujeito simples. Quem que está despreocupado? O sujeito, o professor. Então, eu tenho despreocupado é o predicativo do sujeito, certo? Então, eu tenho um predicativo do sujeito, já poderia ser verbo nominal, poderia, porque eu tenho um predicativo do sujeito. Mas será que o verbo parecer é um verbo intransitivo? Porque lembra que tem que ser naquela estrutura? Intransitivo mais predicativo do sujeito. O parecer, hein, gente? Quem que sabe se ele é intransitivo, se ele é transitivo direto, se ele é... O que ele é? De ligação? É isso que eu tenho que analisar. Vamos ver aqui. Ó, o predicado parece despreocupado, ele é ligado ao sujeito, que é o professor, pelo verbo de ligação. Então, olha lá, para tirar a nossa dúvida se é verbo nominal, eu tenho que localizar que o verbo parecer, ele está entre os verbos de ligação. Porque ele está me dando, ele não dá uma ação. Nesse sentido, o parecer, ele está dando um estado, ele está despreocupado, né? Ele está dando essa noção, essa despreocupação, o estado em que ele está. Então, eu tenho parecer, é sempre um verbo de ligação. Ah, apareceu o verbo de ligação, e agora? Que predicado que eu tenho? Olha lá. Aqui a gente falou, né? Núcleo do predicado é um nome, que é o adjetivo despreocupado, aqui a gente falou dele, predicativo do sujeito, né? Tá? Eu vou considerar como núcleo e vou considerar que tem um verbo de ligação. Então, na minha estrutura, o verbo de ligação e o núcleo sendo o predicativo do sujeito, não tem outra opção. Aparecendo essa estrutura na oração, olha o que eu vou ter aqui, ó. Quando o sujeito é ligado ao predicado pelo verbo de ligação, e o núcleo do predicado é um nome, que é o predicativo do sujeito,
o predicado só pode ser nominal, tá? Então, nesse exemplo, o professor parece despreocupado, ele não vai ser verbo nominal, porque o verbo é de ligação já mata a charada e tem o predicativo do sujeito também, né? Que é o núcleo do predicado. As duas palavras aqui me ajudam a identificar esse predicado como nominal, tá? Vamos ver o próximo exemplo agora. E essa aí? Ia chegou cansada. Tá dando uma ação, dando um estado, como ela está. O que é que vocês acham aí? A gente tem que analisar. Quem chegou cansada? Maria. Sujeito? Maria, né? De novo, a gente está caindo no sujeito simples. Vocês repararam? Simples. Aí eu predicado. O que, que é o meu predicado? Chegou cansada. Do predicado. Tá. Verbo chegar. Será que ele precisa de complemento? Não, né, professora? Não? O que você acha? Precisa do complemento? Por que eu estou perguntando se precisa do complemento? Porque quando eu quero dizer isso, eu estou perguntando se ele é transitivo ou se ele é intransitivo. Porque de ligação, eu sei que ele não é. Ele não é ligação. Se você olhar aqui, ó, os de ligação, o verbo chegar não entra naqueles que a gente caracterizou ali. Lembra aqueles que a gente colocou? Né? Que era o ser, estar, parecer, continuar, ser. Lembra lá? Andar, eu tinha até colocado o andar, o viver, o ficar. O chegar não está como ligação. Se ele não está como ligação, agora eu tenho que saber se ele é transitivo ou intransitivo, para poder fazer a análise. Se eu falar Maria chegou, já dá para eu entender. Ele é intransitivo. Às vezes a gente até usa isso no dia a dia, né? Ah, meu pai chegou. Só que aqui estou colocando a palavrinha cansada, então poderia confundir a gente. Cansada não é uma característica do Maria. Se o cansado é uma característica da Maria, esse cansado, ele não é aqueles objetos, nem nada, ele é predicativo. De quem? Né? Do sujeito. Então, o que eu estou percebendo aqui? Ó, que eu tenho o verbo chegar, que é intransitivo, ele tem um sentido completo, eu não precisaria colocar nenhum para complementar o sentido dele, e eu ainda estou cansada. O cansado é predicativo do sujeito. Então, eu tenho verbo positivo mais predicativo do sujeito. Estrutura é de quê? De qual tipo de aqui, gente? Professora, eu não entendi a pergunta que travou na hora. Qual que é a pergunta? Tá. Eu estou falando que eu tenho um verbo intransitivo e predicativo do sujeito. Esta estrutura é de qual tipo de predicado? O fato de ter um verbo intransitivo e o fato de ter o predicativo do sujeito já vai me dizer que predicado que eu tenho aqui. Tá? É verbo nominal, né? Verbo nominal. Tá? Então, lembra dessa estrutura, é isso que eu quero chamar a atenção. A gente tem que gravar isso aí, ó. Quando eu falo chegou cansada, é um predicado verbo nominal. Tem os dois núcleos. Lembra que o verbo nominal tem que ter um verbo como núcleo, que ele é verbo nominal, e tem que ter um nome como núcleo, que é o predicativo do sujeito. O nome que a gente fala é sempre um predicativo, que é a palavra cansada, né? Então, tem dois núcleos, olha ali, ó. E o cansado é o estado, né? É a forma como o sujeito está, né? Nesse caso aqui é o predicativo do sujeito. Ela está cansada, ela chegou cansada, né? Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Vamos ver outro exemplo aqui, para a gente
localizar, conseguir fixar melhor. Cheguei atrasada à festa. Então, o verbo chegar de novo, né? Qual que é o sujeito, hein, gente? Vocês já irem pensando aí no sujeito. É o sujeito elíptico, né, professora? Isso. Ele está na desinência do verbo, o sujeito. Então, eu cheguei aqui, ó. Quem que chegou, né? Eu cheguei, né? Então, nós já temos um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Aí, o que está falando aqui? Que eu cheguei é o modo que eu cheguei, né? Eu atrasada, está falando o modo que eu estava, o estado, naquele momento. Eu cheguei atrasada. Então, essa palavra atrasada está falando do sujeito oculto, né? Eu cheguei atrasada. Então, eu tenho um predicativo de quem? Do sujeito. Do sujeito. Né? Até porque a gente não vai localizar o objeto aqui, ó. Veja que não tem objeto. Ah, mas e a festa? O que que é a festa? A festa vai dar uma ideia de local, né? Não é isso? Cheguei à festa, vai dar uma ideia de local. Ele não vai te dar, não vai ser um complemento obrigatório aqui, ó. Vamos ver. Então, o predicado, cheguei atrasada à festa, ele vem a ser verbo nominal também, ó. Oh, gente, desculpa. Verbo nominal, pois apresenta como núcleo um verbo intransitivo de ação, que é o verbo cheguei. Nós vimos agora há pouco, né, que esse verbo chegar, ele costuma ser intransitivo, né? Ele não pede complemento. E um nome, que é o atrasada, que esse atrasada é o predicativo do sujeito. Atrasada é o predicativo do sujeito, mas também é considerado núcleo aqui nesse predicado. Então, tanto o verbo como a palavra atrasada, que é o predicativo do sujeito, e é um adjetivo, né, uma característica do sujeito eu, né? Ambos são núcleos do predicado. Então, se eu tenho dois núcleos no predicado, o predicado é verbo nominal. Outro aqui para a gente caracterizar também. Questão de número 6. Meus filhos saíram do parque maravilhados. Quem saíram do parque maravilhados? Meus filhos. Meus filhos. Sujeito, que tipo de sujeito? Simples. Simples também, tá? Por enquanto, o anterior foi oculto, mas os outros, todos que a gente viu, né, eram todos sujeitos simples. Então, esses saíram do Parque Maravilhados é o predicado. Verbo sair. Será que ele precisa de complemento? Será que o verbo sair pede um objeto? Não, E essa professora, não precisa de complemento. Não precisa, né? Olha aqui, ó, essa palavra do parque é a mesma ideia que a gente viu lá, é um local. Então, são esses adjuntos, tá vendo? Ó? Meus filhos saíram, eu poderia dizer assim, né? Mas aqui eu estou dando uma noção do local, do parque, e ainda como eles estavam na hora que eles saíram do parque. Eles estavam maravilhados, tá? Meus filhos saíram do parque maravilhados. Então, maravilhados está falando dos meus filhos, a palavra maravilhados é um predicativo do Sujeito. Vamos ver lá. Sujeito, isso mesmo. Muito bom. Saíram do parque maravilhado, então é um predicado verbo nominal. Olha lá, tem o predicativo e tem o verbo de ação, né? Pois apresenta como núcleo um verbo intransitivo de ação, que é o verbo saíram, e um nome, que é maravilhados, certo? Maravilhados aqui é o adjetivo era o estado de como meus filhos estavam, eles estavam maravilhados, né? Ele é o predicativo do sujeito, atribuindo essas características ao sujeito meus filhos. Tá? Então, eu tenho dois núcleos, verbo sair
e a palavra maravilhados, que é o predicativo do sujeito. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho o único predicado que tem duas palavras, né? Ó, verbo, nominal, dois núcleos. Um núcleo para o verbo e um núcleo para o nominal. No 7. Exercício 7. Os meninos já abriram os presentes. Vocês já vão começar a perceber que essa estrutura muda um pouquinho, ó. Vamos localizar, então, ver se tem predicativo, né? Eu preciso ver se tem alguma característica dos meninos, né? Por quê? Porque aí, se tem um predicativo, ou vai ser predicado nominal, ou vai ser predicado verbo nominal. Não é isso? Quando tem um predicativo, né? Então, eu tenho que localizar, mas espera aí, será que tem predicativo? Tem alguma característica aí dos presentes ou alguma característica dos meninos? Não. Não está falando nada deles, né? Olha lá, então os meninos já abriram o presente. Quem já abriu os presentes? Os meninos. Tá fácil, né? Questão do sujeito aí, simples, novamente, o sujeito é simples, que o núcleo é a palavra meninos, só tem um núcleo, né? Se fosse os meninos e as meninas, aí seriam dois núcleos, o sujeito daí seria composto, né? Então, eu localizei o meu sujeito, os meninos, e aí eu vou ver que tem o verbo abrir. Já abriram os presentes, é predicado. E o verbo abrir, quem abre, abre alguma coisa, abre algo, né? Tá pedindo um complemento. O verbo abrir, ele pede um complemento. Então, ele não é intransitivo, como o caso do verbo chegar, né? O verbo chegar ficou bem claro que ele é um verbo intransitivo, ali nos exemplos que a gente viu. O verbo abrir, não. Quem abre alguma coisa. Oi? Alguém está falando? Eu não estou ouvindo muito bem. Então, olha lá, ó. O verbo abrir, nesse caso, o que eles já abriram? Os presentes. Os presentes. Os presentes está completando o sentido do verbo abrir. Então, é um complemento verbal, né? Complementa o verbo, está complementando o sentido do verbo abrir. Então, os presentes, ele é o que, gente? Quem sabe dizer? Quem abre, abre alguma coisa. Nesse caso, os presentes. Ele está completando o verbo abrir. O que é esse complemento verbal aqui, hein? Os presentes. Eu tenho. Lembra da história da preposição? Com preposição, sem preposição? São aqueles objetos, né? Deixa eu ver se tem preposição, peraí. Os presentes. Os não é preposição, não é isso? Dentro daquelas que a gente comentou, de, para, com, par, per, perante, após, né? Então, os é artigo definido, né? Está definindo os presentes. Os presentes, não tem preposição. Objeto em que eu não utilizo preposição para ligar o verbo a essa palavra principal do objeto. Não utilizei preposição, o meu objeto é o quê? Quem sabe? Ninguém arrisca falar que que os presentes é qual objeto? Sem preposição, hein? Ó, já vou dar a dica, né? Ele abre, não tem a preposição ligando a palavra, que nesse caso só tem um artigo os, então é objeto direto, tá? Objeto direto. Então, já abriram os presentes, é o predicado verbal. Por quê? O núcleo é o verbo transitivo direto, abrir. O núcleo do predicado é o verbo abrir. E aqui eu tenho o objeto, abrir os presentes,
que é o objeto direto, porque não há uma preposição ligando as palavras aqui, tá? Objeto direto, verbo transitivo direto, verbo abrir, predicado verbal, não é uma ação, né? Não está dando um estado, não está dando característica, não tem nada disso, não tem predicativo, não tem nada a ver com predicado verbo nominal, não tem nada a ver com predicado nominal, tá? Vamos ver agora o exemplo do 8. Necessita-se de pessoas jovens. Quem que vai lembrar quando tem esse se aqui, ó? Pronomezinho se. Ele pode me dar duas situações aqui na oração. A gente precisa lembrar, bater o olho e viu esse se, o que ele está querendo indicar para mim? Eu tenho duas possibilidades aqui. Ou um índice de indeterminação do sujeito, ou uma partícula apassivadora, tá? Nós já vimos isso quando estudamos um tipo de sujeito. Necessita-se de pessoas jovens. E aí? Esse verbo aqui, ó, necessitar, quem necessita de alguma coisa, ou de alguém. O verbo necessitar, ele pede uma preposição. Olha aqui, ó, preposição de. Eu tenho aqui um objeto, então, né? Não é isso? Objeto indireto aqui. Tem a preposição, verbo necessitar. Vamos ver lá. Então, ó, eu tenho aquela estrutura de um verbo necessitar, que é de ação, é transitivo indireto, porque eu percebo que o complemento de pessoas jovens tem a preposição de, que é o objeto indireto, tá? E eu só posso caracterizar quando o verbo é transitivo indireto e objeto indireto, não tem nenhum dos predicativos para confundir a gente, para a gente pensar em outro predicado, não tem nenhum predicativo, tem característica nenhuma aqui do sujeito, né? Então, eu só posso pensar no predicado verbal, tá? Não tem verbo de ligação também, né? Para ser nominal. Então, eu tenho um predicado verbal com o verbo transitivo indireto e o objeto indireto, e só falta a gente falar qual que é o sujeito aqui, hein, gente? Quem que sabe? Que eu comecei falando aí desse Czinho que indica, né? Lembra lá? Índice de indeterminação do sujeito? Ou partícula apassivadora? As duas possibilidades. Nesse caso aqui, o sujeito é indeterminado. Eu não consigo saber, necessita-se de pessoas jovens, eu não consigo saber quem que está necessitando, né? Ele é indeterminado. E esse C é que está me dando, pois ele funciona, está dando essa noção, né, de sujeito indeterminado, porque ele é o índice de indeterminação do sujeito, tá? Mas não tem nenhum predicativo, o restante aqui fica só como predicado verbal. Vamos ver se dá para ver mais, daqui a pouquinho já dá o nosso horário, né? Ainda tem uns 10 minutos aí. Então, olha lá, vamos terminar de fazer esses exercícios. O público considera o espetáculo excelente. Vamos classificar esse predicado, hein? Será que tem predicativo, hein, gente? O verbo é de ligação ou o verbo é dar uma ação? Verbo considerar. Vamos ver, tem alguma palavra aqui que é um adjetivo, ó, excelente. O que está excelente aqui, ó? É o público que está excelente ou é o espetáculo que está excelente? Né? Tem que ver isso também, né? Porque a palavra excelente, ela está dando uma característica. Então, vamos perguntar para o verbo, né?
Quem considera o espetáculo excelente? O público. O público, sujeito simples. Tá, tudo bem. Considera é um verbo que não é de ligação, certo? Vocês concordam que não está dentro daqueles verbos de ligação? Considerar, não. Outra coisa, ele não é de ligação, e o considerar, ele ainda está pedindo, porque quem considera, considera alguma coisa. Ele está pedindo um complemento. Eu não poderia falar, o público considera excelente. O que a gente já ia perguntar? Considera o quê? Então, esse considerar aqui, considera o quê? É o complemento, ó. É o complemento do verbo. O espetáculo é o objeto. Só resta saber se ele é direto ou se ele é indireto, né? Ah, mas cadê a preposição? Não tem preposição. O é artigo. Né? A gente conhecendo as classes gramaticais, analisando cada palavra, nos auxilia também, né? Se eu não sei quais são as preposições, eu não vou saber identificar o objeto indireto. Este objeto só tem artigo, não tem preposição. Objeto direto. Se tem o objeto direto, o verbo considerar é um verbo transitivo direto. Tá? Então, o verbo considerar, o verbo que dá uma ação, é um verbo transitivo direto, mas o objeto direto é o espetáculo. E a palavra excelente? Está dando, sim, uma característica, só não estou sabendo aqui, é para o público ou é o espetáculo que está excelente? Porque se eu tenho o espetáculo, se eu tenho uma característica, eu tenho que saber se é do público, que é o sujeito, para chamar de quê? De predicativo do sujeito. Mas aqui, o excelente é uma característica do espetáculo. E eu já consegui perceber que o espetáculo é o objeto direto. Então, nós temos aqui excelente, é o predicativo do espetáculo. É a cara, quase como se eu estivesse falando assim, é a característica do espetáculo. Então, predicativo do objeto, olha só, olha a minha estrutura aqui, hein, gente? Ó, vamos analisar. Sujeito simples, o público. Considera verbo transitivo direto. O espetáculo, objeto direto. E excelente, predicativo do objeto que é direto. Tá certo? Olha, eu tenho tudo isso aí dentro. Com essa estrutura, será que encaixa no predicado verbal? Será que encaixa no predicado nominal? Ou será que encaixa no verbo nominal? Alguém tem algum palpite aí? Essa é a estrutura. Verbo nominal, professor, eu acho. Isso, exatamente, porque eu tenho o predicativo do objeto, eu tenho predicativo, não é só verbal, o verbal nunca vai aparecer predicativo. Ah, mas o nominal, aparece o predicativo do sujeito nominal, tá? Aqui não, é verbo transitivo direto, é objeto direto e predicativo do objeto direto. Então, olha lá, vamos ver aqui, ó. O público é o sujeito simples, considera o espetáculo excelente, vai ser predicado verbo nominal, com os dois núcleos, né? Um para o verbo e um para o nominal. Núcleo do verbal, da parte verbo aqui, que nós estamos falando, é o próprio verbo, é o verbo considerar. E o nome que a gente está falando aqui é o excelente, que é o predicativo do objeto, né? Os dois núcleos. Olha lá. Considera um verbo transitivo, e a gente viu que é direto, porque o complemento que ele pede, considera, quem considera, considera alguma coisa, ele não pede preposição, ele é um verbo transitivo. O espetáculo, então, é um transitivo direto, então o objeto é direto, o espetáculo é o objeto direto, sem a preposição, então vai fixando essas noções aí de cada análise, né? E o excelente está falando do objeto. Característica do objeto é o predicativo do objeto. Então, nesse tipo de estrutura, a gente tem um predicado verbo nominal, tá? Vamos ver mais aqui, ó. E essa aqui, como é que fica a décima? O namorado deixou Ana triste.
Está quase acabando nossa aula, gente, mas dá para a gente terminar. Mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, se não der tempo, a gente só termina o exercício, tá? Então, olha aí, o namorado, ele deixou a Ana triste. Vamos começar a fazer as perguntas, né? Quem deixou a Ana triste? O namorado. Novamente, eu tenho o quê? Um sujeito simples. O namorado. Esse aí, de tanta gente falar, vai acabar meio que fica, né? O sujeito simples fica fácil da gente identificar, porque está praticamente repetindo aqui nos exemplos. Deixou Ana triste. Olha o que eu tenho ali, um predicado verbo nominal. Por quê? Vamos localizar. 2 núcleos. Verbo deixar. Quem deixa, nesse caso aqui, ó, deixou. Se eu falasse o namorado deixou triste, não dá. Eu preciso do complemento, que é a palavrinha Ana. Deixou o quê? Ou deixou quem, né? Não estou precisando colocar o Ana aqui, ó, é o meu complemento verbal aqui. Está completando a ideia do deixou. Então, o Ana é só um nome próprio, é só um substantivo, eu não estou tendo nenhuma preposição aqui. Complemento sem preposição, eu tenho, então, um objeto direto. Ana é o objeto direto. Deixar é um verbo, então, transitivo direto, tá? E o triste? Quem que tá triste aqui, hein? É o namorado ou é a Ana? A Ana. Ana, né? Então, a Ana, a gente acabou de ver que ela é o objeto, né? Objeto direto, né? Do verbo deixar. Então, se eu tenho a estrutura, olha lá, verbo transitivo direto, objeto direto, predicativo da Ana. A Ana é o objeto. Então, a característica da Ana, a Ana é que está triste. Então, é predicativo do objeto, que é Ana. Tá? Então, esse predicado aqui, ó, ele também cai no mesmo caso do verbo nominal, em que o verbo deixar, eu tenho o verbo transitivo direto, tem que sempre lembrar da estrutura, hein? Verbo transitivo direto, objeto direto, né? Porque ele vai pedir, obrigatoriamente, o objeto, e o predicativo do objeto, tá? Então, ó, nós vamos falar depois, não vai dar tempo, tá, gente? Mas basicamente os exercícios que eu queria fazer com vocês eram esses aqui, para fixar, tá? Essa questão do predicativo, tudo isso aí é importante da gente memorizar essa estrutura das orações, fica bem claro isso aí, tá? Aí, se vocês tiverem